Boa noite, pessoal. Boa noite. Que alegria estarmos aqui, né? Até comentei, né? Tivemos ali um imprevisto, né? Alguns imprevistos, né? Além da falta de luz, faltou até o veículo para eu chegar. Tem um mototáxi passando na hora. Se me ajuda aqui, por favor. Chamei no aplicativo, mas estava demorando. Mas graças a Deus estamos aqui, né? Então, como é normal, vamos começar fazendo uma pequena rogativa, que nosso querido Mestre Jesus continue nos iluminando, nos abençoando, para que possamos colher juntos algumas pérolas, para formar mais um trecho do nosso colar de virtudes que queremos usar e vestir para o banquete do Senhor. Hoje e sempre, assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, meus irmãos, vamos falar na conversa de hoje sobre a benevolência, né? Terceiro capítulo da novela. Começamos aqui no Atmos no ano passado. Vamos chegar lá, tá certo? E entendendo, interpretando a benevolência como um céu estrelado com o bem que fazemos em nossa vida. Vamos tentar abordar dessa forma, tá certo? Pode passar o próximo slide? Como é normal, vamos seguir um roteirinho que nós, tentando aderir ao tema, vamos chamar de mapa celeste, né? E vamos tentar formar uma pequena constelação de 4 estrelas, que são as 4 etapas do nosso roteiro de hoje, né? Uma introdução, depois uma revisão doutrinária, coisa que a gente já conhece, só para aquecer os motores, e o número 3, o filé mignon de hoje, que é o assunto principal, é a benevolência, com 3 reflexões a respeito da benevolência. E uma conclusão, que é um resumão final, certo? Então vamos ao nosso primeiro. Mais um clique, por favor. Vamos ver se aparece uma estrelinha ali no número 1. Pronto. Ufa, deu uma travadinha, mas foi. Então a gente vai só colorindo ali as estrelinhas conforme a gente for passando. Vamos fazer a nossa introdução. Mais um clique, por favor. Um pouco mais de 20 slides, né? Mas vai ser rapidinho. A maioria é rapidinho. Como introdução, a gente lembra de onde tiramos o que estamos trazendo hoje aqui para conversar. Do Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo, em 3 capítulos distintos. Capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda que dê a vossa mão direita. Capítulo 15, fora da caridade não há salvação. E capítulo 17, sede perfeitos. Não é? E vamos também abordar, logo após esse slide, cenas dos capítulos anteriores. Porque hoje é o 3º capítulo da nossa novela, que fala de caridade, né? Começamos no dia 29 de agosto do ano passado, falando da indulgência. E depois, no dia 13 de fevereiro desse ano, falando do perdão. Falamos do perdão. E hoje chegou a vez da benevolência, tá certo? Mais um clique, por favor. Então, nas cenas dos capítulos anteriores, vamos fazer uma rápida revisão da indulgência, que falamos aqui no dia 29 de agosto do ano passado. Porque teve muitas palestras, alguns não pegaram a palestra da indulgência, outros não pegaram do perdão, e a gente sempre faz uma revisão para chegar todo mundo junto, para entrar na benevolência, todo mundo já aquecido, tá certo? Muito bem, mais um clique, por favor. Lá no dia 28 de agosto, 29 de agosto, que foi no ano passado, falamos sobre 5 reflexões sobre a indulgência. A primeira reflexão são as palavras mágicas da indulgência. O eu também. Lembram? Eu também às vezes sou impaciente, eu também às vezes sou grosseiro, eu também às vezes penso só em mim, não penso muito no outro. Então, esse eu também me ajuda a ter indulgência quando o outro erra, porque eu também erro, não é? E o perfeccionismo, o problema do exagero, da exigência e da expectativa. Esperamos e exigimos muito do outro e das situações da vida, e isso vai limitando a nossa indulgência. A gente acaba ficando muito rigoroso, não é? Falamos na terceira reflexão, a indulgência é a verdade, e vimos que a verdade é preciosa como um diamante, mas se for jogada no rosto do outro de qualquer jeito, vai ferir como qualquer pedra bruta sem valor, não é? E na quarta reflexão, a beleza está nos olhos de quem vê. Se a beleza está nos olhos de quem vê, a feiura também. Se eu quiser só ver o lado negativo de uma pessoa ou de uma situação da vida, o pior é que eu consigo. E acabo só vendo feiura em tudo por onde eu passo. E isso vai limitando a minha indulgência. Então, na quinta reflexão, não julgar para não ser julgado. Lembram do velho provérbio chinês?
Xing ling ling, ling 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 ling, que traduzindo para o bom português é ado, cada um no seu quadrado, né? Para a gente cuidar do nosso caminho, da nossa conduta, e o outro quem vai cuidar é Deus, né? Só tem um juiz na vida, só um, tá certo? Muito bem, e concluímos no final da indulgência falando que ver o melhor do outro nos faz bem, nos traz calma e serenidade. O outro tem um lado negativo? Tem, mas eu também tenho o meu, não é? E passou um pouquinho demais, deixa eu ver. Ah, não, tá certo, era o perdão que foi no dia 13 de fevereiro, que eu já ia pedir o próximo slide. Agora vamos ver o que vimos no perdão no dia 13 de fevereiro. 4 reflexões sobre o perdão. Gente, eu estou indo rapidinho porque é revisão, né? Ainda não é o filé mignon. Então, no dia 13 de fevereiro, vimos o perdão como um ato de alto amor, né? Que a gente às vezes acha, não, eu não posso aliviar o outro. Não, eu estou aliviando muito mais a mim mesmo. O meu perdão é 1% do alívio do outro, e 99% do meu alívio, tá certo? Por isso que é alto amor, eu vou cuidar de mim, né, quando eu perdoo. E na segunda reflexão falamos, isso não é justo, e lembramos da lei de justiça, amor e caridade, uma das principais leis morais, que é um resumão de todas as leis, né? Que numa mesma lei, ela é diferente entre muitos motivos, principalmente porque ela junta na mesma lei 3 conceitos: justiça, amor e caridade, já nos indicando que não adianta só ser justo tão rigorosamente que acabaremos voltando para o olho por olho, dente por dente. Precisamos de amor e caridade também, né, com o outro, perdoar também, tá certo? E na terceira reflexão vimos o que é a mágoa. Lembram da caixinha de vômito que trouxemos aqui, aquela reflexão de Rossandro Klinger, que a pessoa às vezes nos ofende e nos fere, a gente pega essa ofensa, guarda numa caixinha dentro do nosso subconsciente e fica sentindo e ressentindo, como uma caixa de vômito que a gente abre e fica toda hora sentindo aquilo ali que nos fere, nos magoa, e continuamos sentindo aquela dor por anos a fio, tentando lembrar daquele momento, né? Então essa reflexão nos ajuda para evitar esse tipo de situação. E a quarta reflexão, que já foi um gancho, né? Ressignificar ao invés de ressentir, dar um novo significado, tentar ver aquela cena de outra forma, porque a nossa memória não é igual ao computador, que eu faço assim, delete, apaga tudo, não somos assim, mas pelo menos dar um novo significado, isso já nos ajuda. E na conclusão do capítulo do perdão, falamos que perdoando nos colocamos fora do alcance da ofensa, do conflito, das provocações e das perturbações. Isso nos preserva, por isso que é alto amor, tá certo? Muito bem, revisão feita. Vamos agora não, antes disso, ainda tem mais um pouquinho. Fizemos isso, foi só a introdução, agora é a revisão doutrinária. Vamos ver doutrina espírita, tá certo? Mais um clique, por favor. Nos 2 capítulos anteriores tinha esse mesmo slide, o professor Kardec dando aula para a gente. E tinha esse lema emblemático da doutrina espírita que está lá em cima. Vou pedir ajuda. Minha irmã Maristela, pode ler para a gente ali o lema emblemático ali? Ó? Fora da caridade, não há salvação. Justamente. Salvação. Quem arrisca o que seria esta salvação? Por exemplo, um exemplo do que poderia ser essa salvação. Será que é uma porta celeste abrindo com anjos, com trompetas cantando? Não. O que poderíamos imaginar como essa salvação? Paz interior. Paz interior, outro parecido. Harmonia, né? Plenitude, felicidade, tudo isso que a gente quer. Cada um escolhe uma palavra que gosta mais, né? Paz interior, plenitude, harmonia, felicidade, e considera isso como a nossa salvação, tá certo? Muito bem, e a caridade é muito importante para ela. E vimos também professor Kardec falando da questão 886 do Livro dos Espíritos, que eu sei que o pessoal conhece, mas vou ler aqui para a gente não errar nenhuma vírgula. Nenhuma vírgula. Ó, Kardec perguntou aos Espíritos: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Não é como a entendia qualquer um, como entendia Jesus, nosso guia e modelo, tá certo? E aí a espiritualidade responde o famoso BIP. O que é o BIP? O pessoal lembra? Benevolência, indulgência, perdão. Muito bem. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. O famoso BIP. Já vimos a indulgência e o perdão, agora é a vez da benevolência. Que Kardec aqui nesse slide já está dizendo a importância da benevolência. Ali, no balãozinho amarelo.
Minha irmã, você pode ler para a gente o balãozinho amarelo? A importância da benevolência, primeiro fundamento da caridade. Primeiro fundamento da caridade. A caridade tem 3 partes. Benevolência, indulgência e perdão. Primeiro fundamento. Por que falamos por último? Porque é mais abrangente. A gente vai ver agora, durante a nossa conversa, que ela abarca os outros 2 e muitas outras ideias. Tá certo? Muito bem. Mas é o primeiro fundamento. Se queremos uma salvação, paz interior, plenitude, harmonia, o que seja, volta um pouquinho. Né? Isso. Não há como construir isso dentro de nós sem benevolência. Tá certo? Muito bem. Agora vai. Então, ainda agora na revisão doutrinária, falamos, Kardec nos mostrou a importância da benevolência. Agora vamos ao que é a benevolência. Primeiro vamos pedir no dicionário. Meu irmão Rubens, o senhor consegue ler ali o significado? Aqui, só essa parte aqui. Bondade de ânimo para com algo ou alguém. Ótimo. Benevolência é isso. É o que está no dicionário, no Google, né? O pessoal quiser consultar, está lá. Só que vamos ver agora os sinônimos. Aí já tem um fato que chama a atenção. Olha o tanto de sinônimo que tem benevolência. E não termina aqui, olha aqui, reticências. Olha lá, beneficência, favor, ajuda, altruísmo, amparo, auxílio, aí vai. Uma lista extensa. Nesses reticências aqui ainda tem mais uns 18 sinônimos. É muito sinônimo. O que esse tanto de sinônimo já está nos indicando? Aí a gente já observa uma característica muito peculiar da benevolência. Que a benevolência é um conceito muito abrangente. Tem muitos significados. Né? Abarca muita coisa. E ainda, além disso, mais um clique, por favor. Vamos ver se aparece aqui. A benevolência se parece muito com caridade, com a própria ideia de caridade. Tanto é que, além de ser o primeiro fundamento, a benevolência, o perdão está dentro da benevolência. A indulgência está dentro da benevolência. Ela abarca isso aí e muito mais, tá certo? E mais um clique. A benevolência, sendo caridade também, nos traz a ideia do bem, ideia geral do bem. Que nós vamos usar essa ideia em várias outras etapas aqui na nossa conversa de hoje. Tá certo? Então essa foi a primeira ideia, como revisão doutrinária, né, para a nossa benevolência que nós vamos ver hoje. Mais um clique. Agora sim, ufa, nosso assunto principal. 3 reflexões sobre a benevolência. Mais um clique. Vamos. Muito obrigado. Então, a benevolência para com todos, conforme está no Livro dos Espíritos, nós achamos interessante desdobrá-la em 3 pontos. Né? A benevolência comigo, de baixo para cima. Benevolência comigo, benevolência com o outro e qual é o último que está lá em cima? O pessoal está conseguindo? Benevolência em família. Em família. Mas em família não é com o outro? É, mas é especial. Nós vamos chegar lá. É diferente. É um outro diferente. Tá certo? Vamos chegar lá. E vamos, mais um clique, vamos ver. O primeiro agora é benevolência comigo. Pode passar mais um também. Muito bem. A benevolência para com todos, inclusive comigo. Não é? Para a gente lembrar que, mesmo que muitas vezes a prioridade seja o outro, isso é ótimo, é cristão. Priorizar o outro, sim. Mas prioridade não é exclusividade. Tá certo? Prioridade não é exclusividade. Eu preciso ter um tempo para mim também, para eu me recarregar e também estar em melhores condições de continuar ajudando. Tá certo? E ainda, lá no segundo tópico ali, minha irmã, você pode ler para a gente ali o segundo item? Reforma íntima sem martírio. Sem martírio. Isso é o nome de um livro. O pessoal já ouviu falar? Um livro ótimo, maravilhoso, de Hermance do Fogo. Uma das médiuns que trabalhou com Kardec. Maravilhoso. É um livro que faz parte de uma série chamada Harmonia Interior e é um dos principais livros dessa série. Maravilhoso. E nos lembra o quê? Para que a nossa reforma íntima, que é o nosso objetivo aqui, também tem que ser sem martírio. Tem que haver essa benevolência comigo. Né? Então, vamos à nossa psicóloga do mundo espiritual, Joana de Ângeles, que deixou essa pérola que nos ajuda nessa benevolência comigo. Olha lá. Deixa eu ver. Meu irmão Edson, pode ler aqui? Essa daqui, ó. O ser consciente não se lamenta, nem se justifica, transforma-se. Olha que maravilha, como que isso nos ajuda. Quantas vezes a gente erra e depois se arrepende? Não adianta ficar lamentando, se torturando, se punindo. A gente tem que ter benevolência com a gente. E vamos errar.
Temos exemplos icônicos na história evangélica. Por exemplo, Paulo de Tarso. Imagine se depois que ele se converteu fosse ficar se lamentando. Ai, quantas vezes eu errei, eu estava na direção errada, eu mandei matar, apedrejei, não sei o que, persegui os cristãos, fiz tudo errado. Imagine se ele fosse ficar parado, preso nessa lamentação, né? E querendo explicar a explicação, justificar. Não adianta. O que fez Paulo de Tarso, no caso ainda Saulo de Tarso, quando o Senhor apareceu para ele, ele falou: Senhor, o que queres que eu faça? Ah, faz isso e isso. Pronto, foi fazer o que tem que ser feito, não é? Justamente. Então, além disso também, Maria de Magdala, quando na primeira conversa que ela teve com Jesus, já viu que podia mudar e foi fazer o que Jesus sugeriu. Não ficou se torturando, se lamentando, simplesmente seguiu em frente. É isso que é importante nessa benevolência comigo, a gente lembrar dessa frase, tá certo? E ainda, o homem no mundo. O homem no mundo é o nome de um texto do Evangelho segundo o Espiritismo. Um texto maravilhoso do Espírito Protetor, ele se designa como Espírito Protetor, que fala, nos ajuda a dosar a nossa autocobrança, para a gente não exagerar, não pegar uma chibata e ficar se batendo assim quando a gente erra. E o texto é grande, só que eu vou pegar lá 2 parágrafos, só 2 aqui, por enquanto, para a gente ter uma ideia de como usar essa dosagem no nosso dia a dia. Então, nesse texto, tem um trecho que fala assim: sede joviais, sede alegres, sede ditosos, sede felizes, mas seja a vossa jovialidade, a vossa alegria, né, a que provém de uma consciência limpa, a alegria que dá uma boa consciência. Seja a vossa ventura, a vossa felicidade, a do herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para entrar na posse de sua herança. Ótimo, bonito, até poético, mas ainda uma linguagem do século XIX. Agora, no parágrafo seguinte, ele já fala uma linguagem mais parecida com o século XX e XXI. Olha o que ele complementa aqui. A virtude não consiste em tomar aspecto severo. Não precisa ficar sério, sisudo, né, para tentar ser virtuoso. Severo e lúgubre, né, sério. Não consiste em repelirdes os prazeres que as vossas condições humanas permitem. A virtude não consiste em repelir os prazeres. Aí ele bota um ponto. Aí fala assim, basta, vírgula. Agora é a dica de ouro. Basta o quê? Qual é a medida para eu não me punir tanto? Aí ele complementa. Basta informar todos os atos da vida ao Criador que deu essa vida. Mas como assim? Informar a Deus? Ele não sabe de tudo? Tudo que eu faço, tudo que eu penso? Ele sabe. Mas esse informar a Deus é pensar em Deus e lembrar de Deus em todos os momentos da vida. Se eu estou fazendo alguma coisa e a lembrança de Deus faz eu me sentir incomodado, então sou eu que estou errado, porque Deus nunca erra. Então ali é a minha medida. Se eu estou fazendo alguma coisa que pensar em Deus não combina com o que eu estou fazendo, então vou rever o que eu estou fazendo, porque Deus nunca erra. A gente que erra de vez em quando. E isso é bom para a gente. E nos ajuda até a prevenir, evitar um equívoco. Tá certo? Muito bem. É só para... E ele complementa aqui. Em tudo o que fizerdes, remontai a fonte de todas as coisas. Quem é a fonte de todas as coisas? Deus. Causa primária de todas as coisas. Certo? Muito bem. Nada façais sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar os vossos atos. Lembrar de Deus, pensar em Deus, santifica e purifica cada ato nosso. E isso é importante. E é importante isso virar um hábito, para que seja daqui a pouco automático. Daqui a pouco isso vira uma conexão 5G, né? 6G, 10G, permanente. O tempo todo a gente faz o quê? Coloca Deus no centro da nossa vida. Nessa conexão constante. Mas vamos explorar um pouco mais isso mais adiante. Por isso que eu deixei o nome do texto. Né? Não vamos ler o texto todo. É para dar aquele gostinho do pessoal chegar em casa, procurar o texto O Homem no Mundo, no Evangelho, capítulo 17, Sede Perfeito. Tá bom? Mais um clique, por favor. Muito bem, já vimos a benevolência comigo. Vamos à benevolência com o outro. Mais um clique. E mais um.
que é algo muito comum. A gente, quando fala em benevolência, em caridade, já pensa em entregar a cesta básica, ajudar um aqui, ajudar o outro ali, não é? É uma coisa já muito normal. Mas, de maneira geral, é fazer o bem pelo bem. Como é que é esse negócio de fazer o bem pelo bem? Parece óbvio, né? Mas não basta ser do bem. Eu sou do bem. E o que a gente faz? Faz o bem? Tem que fazer o bem. Fazer o bem porque é bom. Esse já é o suficiente, só porque é bom, né? Fazer o certo porque é certo. Só por isso já é o suficiente, não é? Sem interesse, sem malandragem, sem esperteza, sem vantagem. Sem vantagem. Se for com sacrifício, ainda melhor. Ainda melhor, não é? Ou seja, acreditando sempre na virtude como um fim em si mesmo. Um esforço que já se justifica. Vale a pena o esforço, o sacrifício para fazer algo bom. Para tentar aliviar o choro de alguém ou ajudar alguém a sorrir. Isso já me alimenta. E a gente vai aprendendo a se alimentar com isso. Mas aí, de que maneira isso funciona? A benevolência, logo no segundo item ali, que vai se expressando através da caridade, com o tempo vai sendo a nossa salvação, nossa felicidade, ela precisa estar alinhada com o nosso auto-amor. A nossa autoestima é uma condição para a gente ser feliz. Eu preciso gostar de quem eu sou, do que eu faço. Se isso não acontecer, não adianta mais nada. E como é que eu gosto de mim? Tem várias maneiras, a gente vai deixar duas sugestões aqui. Autoestima, fazer o bem, benevolência com o outro. E fazer o melhor possível em tudo que eu fizer. Aquele esforço e tudo. Mas o que nosso assunto de hoje, como é benevolência, vamos dar ênfase a fazer o bem, ajudar alguém de alguma forma, tá certo? E mais um clique, por favor. No próximo slide de benevolência com o outro, a gente lembra a frase que está lá em cima. Vou pedir a nossa irmã, está lá atrás, coçando aqui. Pode ler para a gente aqui, não sei se está longe. Isso, você, minha irmã, pode ler para a gente ali? Não sei se está longe, dá para ler? A primeira frase ali. Nós fomos criados para o amor, o bem. Justamente. Criados para o amor, o bem. De que maneira? Aí eu coloquei 3 ideias ali para a gente ir fixando isso aí. O bem materializado nas nossas atitudes, né? O bem traduzido na nossa vigilância íntima. Não é vigiar a vida dos outros, não. Vigiar a gente. Né? E o bem expressado na nossa conexão com o Criador. Aquele esforço de conexão constante. Colocando o Criador no centro da nossa vida. Não é exatamente o que a gente quer fazer. Vamos tentar ver o que Deus quer que a gente faça. Não é fácil isso. Primeiro, esse hábito. Segundo, é realmente abrir mão do que a gente quer, muitas vezes. Vamos dar um exemplo aqui. O que a gente fala para o nosso filho quando ele é pequeno, quando ele vai para a escola? Não fala para ele, estuda, meu filho, se dedica, faz as tarefas. A gente não fala isso. Para ele passar de ano. Quando ele é pequeno, ele não entende muito bem para que tanto estudo. Não entende muito bem. E a gente fala para ele, meu filho, mesmo que você não entenda, estuda, depois você vai entender. Aí alguns estudam, depois entendem. Alguns não estudam, depois entendem porque não estudaram. Não é? Muito bem. Isso a gente pede para o nosso filho. Qual é o nosso maior argumento? Mesmo que você não entenda agora, depois você vai entender. Justamente. Nós falamos isso para as pessoas que nós mais amamos na vida. E quando Deus fala isso para a gente? Meu filho, minha filha, faz assim. Não é muito bem o que você quer, mas depois você vai entender. Mais tarde você vai entender. Às vezes a gente não faz. Não, eu quero fazer do meu jeito. Eu quero fazer assim. Eu quero a minha vida, eu vou fazer assim. Então, a gente aconselha isso para as pessoas que nós mais amamos. Mas quando a gente é chamado a fazer e convidado a fazer, nem sempre a gente faz. Tá certo? E isso é importante, essa conexão com o Criador, como disse Paulo de Tarso, no apóstolo Paulo, no Evangelho. Ele coloca, devemos colocar Deus no centro das nossas vidas, ao redor do qual vamos orbitar. Quer ver um outro exemplo? Quando a gente tira Deus do centro da nossa vida, quando a gente se apaixona por uma outra pessoa, aí Deus vira complemento. O centro da nossa vida é aquela pessoa. E Deus é um complemento. Aí começa a dar errado, porque a outra pessoa é imperfeita,
eu também. Então, não tem como fechar essa conta. Se a gente coloca Deus no centro, né? Aí os dois vão orbitar em torno do centro da vida. Aí flui melhor. Tá certo? Muito bem. E mais, nessa segunda frase aqui, minha irmã Lilian, pode ler pra gente? O bem que oferecemos é a nossa dose diária de felicidade, apesar de todos os problemas que possam ocorrer ao nosso redor. Justamente. E a melhor parte disso é que esse bem, fazer o bem, está ao alcance de todos. Todos que tenham pelo menos alguma lucidez mental. Até uma pessoa que está com alguma deficiência física, que está com algum problema de saúde, está numa cama, preso numa cama, ele pode fazer o bem de ouvir o desabafo de um irmão, de elevar uma prece pedindo para ajudar um outro irmão. Todos podem, a melhor parte é isso, todos podem fazer algum bem, tá certo? Servir ao outro com boa vontade. Servir à esposa, servir ao marido, com boa vontade. Servir ao filho. O filho, a gente faz isso, o que mais a gente faz na vida é isso. Desde que ele vai, né, surgindo na nossa vida, a gente parece que a nossa vida gira em torno daquilo, não é? Servir pela nobreza de servir. Se sentindo nobre quando serve. Não se sentindo submisso, não. Porque servir é ato de nobreza. Vamos dar um exemplo que todo mundo conhece? Nosso Mestre Jesus, governador espiritual do nosso planeta, quiçá de outros. Mas o que nós sabemos é nosso planeta. Certo? Muito bem. Há mais de 4 bilhões de anos, quando Deus chamou nosso Mestre Jesus para organizar o nosso planeta Terra, ele já era um espírito crístico. Não era só puro, não. É muito além de puro. Crístico. Ele, quando esteve encarnado, na noite da Santa Ceia, enquanto os discípulos estavam discutindo quem ia ficar à direita, quem ia ser o melhor e tal, não sei o que, no reino de Deus, ele não falou nada. Pegou a cinta, vestiu e foi lavar os pés dos seus discípulos. Bilhões e bilhões de anos à nossa frente, na estrada evolutiva. E foi lá e demonstrou e deu exemplo, né, de servir pela nobreza de servir. E é inspiração para todos nós, tá certo? Muito bem. A melhor maneira de servir a Deus é servindo ao próximo. Por isso que estamos falando de benevolência com o outro, tá certo? E eu acho, ainda tem mais uma frase aqui, uma frase de Jesus. Minha irmã, por favor, você pode ler para a gente aqui, a última aqui? Quem quiser salvar a sua vida, ele velará. Frase de quem? Quem falou isso? Nosso Mestre Jesus. Então, de maneira geral, Deus ajuda a todos. Mas primeiro quem ajuda os outros. Né? Se tem alguém precisando da minha ajuda, dependendo da minha ajuda, eu estou valorizando meu passe aqui. Minha permanência nessa vida. Então, ajudar o outro, quando eu ajudo o outro, eu estou dizendo para Deus, não com palavras, mas com ações. Senhor, me ajuda a ficar mais um pouquinho aqui na escola da vida. Né? Eu estou tentando valorizar a minha permanência aqui. Eu estou sendo útil, estou sendo necessário para alguém. Olha como eu estou falando com Deus sem palavras, com ações, não é? Se formos egoístas, pensarmos apenas no nosso interesse pessoal e particular, vamos para o final da fila da providência divina. Ele ajuda a todos, mas primeiro quem ajuda os outros. Tá certo? Muito bem. Terminamos a parte que todo mundo já conhece, todo mundo já sente isso, que benevolência com o outro é muito bom. Né? Estamos aqui para isso. Vamos agora à terceira parte, o filé mignon do filé mignon. Benevolência em família. Ai, ai, ai. Vamos lá. O familiar não é um outro qualquer. É um outro escolhido, é um outro especial, porque foi escolhido por Deus para conviver comigo. Escolhido a dedo. Detalhadamente, um planejamento feito detalhadamente, de acordo com as minhas necessidades evolutivas, e eu também fui escolhido de acordo com as necessidades evolutivas de quem convive comigo. Tá certo? Muito bem. E aí vem uma frase aqui que eu vou pedir um irmão para ler. Deixa eu ver. O nosso irmão, senhor, meu irmão, aqui, ó, que está com isso. Lê para a gente aqui a segunda frase. A caridade mais difícil é de nos suportarmos uns aos outros. E o que está sublinhado? Suportarmos. Destaquei o verbo. Essa frase foi extraída de um parágrafo de Irmã Rosália, que está no Evangelho segundo o Espiritismo. E muitas vezes a gente se assusta com o verbo, inclusive, suportarmos. Mas vamos tentar entender
e ver como isso nos ajuda na nossa benevolência em família. Olha o que a irmã Rosália escreveu lá no Evangelho. Desejo compreendais bem o que seja a caridade moral, né? Que todos podem praticar, que nada custa materialmente falando, né? Porém que é a mais difícil de exercer-se. A mais difícil é a caridade moral. Vamos lá. A caridade moral, que nós estamos conduzindo e entendendo como benevolência, consiste em se suportarem umas às outras as criaturas. E é o que menos fazeis nesse mundo inferior em que viveis. Se suportar umas às outras as criaturas. Seja em qualquer convivência, no trabalho, na família, mas principalmente aqui na família. Mas vamos explorar um pouquinho o verbo suportar. O verbo suportar pode ter muitos sentidos. Vamos tentar ver dois sentidos, dois significados para ele. O primeiro significado é aquele mais comum, é aturar. Aquela pessoa eu tenho que aturar, porque está na minha família, então não tem muito o que fazer. Não é por opção, é por falta de opção. Né? Então eu tenho que aturar. Ou eu posso entender esse suportar como dar suporte, oferecer suporte. Aquele irmão que no momento está um pouco em perturbação, querendo me ferir, mas eu também às vezes faço isso, de um jeito ou de outro. Então se ele precisa do meu suporte, eu posso oferecer. Esse suporte pode ser a minha paciência, o meu silêncio, que às vezes o outro quer ser o último a falar, e quer continuar falando, e falando depois, e falando mais. Tudo bem, o meu suporte, a minha benevolência com ele, vai ser nesse momento o meu silêncio, porque ele quer ser o último a falar. Tudo bem. Às vezes pode ser a paciência de esperar o tempo do outro, porque às vezes tem uma coisa que para mim parece óbvio, é fácil, é tão natural, mas para o outro pode não ser tão fácil fazer assim, desse jeito. E ele precisa de algumas décadas para amadurecer aquilo. Mas com certeza tem alguma coisa que eu também tenho dificuldade, que o outro vai ficar olhando para mim e dizendo, poxa, essa pessoa não entende isso, e eu vou precisar das minhas décadas também para amadurecer. Tá certo? Muito bem. Porque aqui na casa espírita, nós estamos vou usar um termo da química, CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Aqui é fácil sorrir, gente. Aqui, ó, não tem ninguém nos irritando, não tem ninguém nos incomodando, tem um amparo espiritual para a gente ter bons pensamentos. Olha que maravilha, é fácil sorrir, olha aqui, ó, fácil. Mas aqui é um oásis no deserto de incompreensões da vida material. Então nós estamos aqui recarregando energias para voltar ao nosso deserto e fazer florescer o nosso deserto. E esse florescer pode ser um sorriso, pode ser um silêncio, pode ser uma paciência, uma benevolência em família. Tá certo? Então a convivência, a intimidade do lar exigem benevolência constante, diária e perseverante. E olha que isso é um tratamento, é uma terapia de longo prazo, que é feito justamente para não ser traumático, para a gente mudar aos pouquinhos e também proporcionar que o outro mude aos pouquinhos. Não tem que ser no tranco nem no trauma, não tem que ser violento, tem que ser aos pouquinhos. Olha quanta misericórdia e sabedoria na benevolência em família, tá certo? Vamos aprofundar um pouco mais nessa benevolência. Mais um, próximo slide, por favor. O que temos ali? Olha lá. Vou pedir para uma Bernadette, lê para a gente ali, por favor, a perguntinha que está logo no começo ali. Isso, a benevolência em família. Isso. Como é o meu amor? O meu amor é carinho ou carícia? Exatamente. O meu amor que eu ofereço ao outro em família é um carinho que eu ofereço de graça, sem esperar retribuição, nem correspondência? Ou é uma carência que eu ofereço e se eu não for correspondido, se eu não for reconhecido, eu me incomodo, isso me dói? Então, a pergunta é para todos, a resposta é individual e íntima. E é bom a gente fazer essa pergunta para a gente o tempo todo. Essa atenção, qual é a segunda intenção nessa atenção que eu estou querendo oferecer, nesse carinho? Que seja carinho mesmo, de graça. E aí a gente vai ver como que é isso, como é que esse processo, a gente vai amadurecendo isso dentro da gente,
para começar a olhar e vigiar nossas verdadeiras intenções, para que a gente fique numa relação mais leve, com menos exigência, menos cobrança. Tá certo? Então, deixa eu ver. Minha irmã, por favor, pode ler para a gente aqui, ó, essa segunda frase? Nem sempre seremos correspondidos, mas sempre podemos ser benevolência. Podemos ser benevolência na paciência, na compreensão, na indulgência, no perdão, na paz, na harmonia e no carinho. Nem sempre seremos correspondidos, e tem mais, do jeito que achamos que deveríamos ser. Ainda tem o nosso achismo. A gente espera que o outro nos corresponda de tal maneira. Às vezes ele quer nos corresponder da maneira que ele acha, que pode não ser a mesma que a minha. É igual a comunicação. Quando você fala com uma pessoa, o que mais importa é se você falou de forma que ela entenda. Eu posso falar bonito demais, mas se a pessoa não entendeu, não adiantou. Né? É tipo um jogo de peteca. Como é que a gente joga peteca? Eu não jogo para atrapalhar o outro, eu jogo para ir na mão do outro. E o outro joga para vir na minha mão, para a gente continuar jogando, para lá e para cá. Não é vôlei. Vôlei você tem que jogar de forma que o outro não pegue a bola. A peteca não, é para o outro pegar. Então é jogo de peteca. É assim a comunicação. Você tenta falar de forma que o outro entenda, e assim também a nossa benevolência, o nosso carinho, a nossa atenção. A gente tenta descobrir o que realmente atende ao outro. Nem sempre é o que eu acho que é. Tem muita gente que gosta de atenção numa companhia. Alguém para assistir novela do lado. Pronto. E tem outros que gostam de toque, abraço, né, carinho. Às vezes eu quero oferecer para o outro aquilo que eu gostaria de receber. É lógico isso, é natural. Eu acho que a pessoa vai gostar. Se eu gosto, ela vai gostar. Às vezes não. Às vezes ela prefere outro tipo de atenção. E aí eu fico insistindo em oferecer aquilo que eu gostaria de receber e não está fazendo muito efeito. E aí é importante tentar, de maneira benevolente, entender, sentir o que o outro gosta mais. E o outro tem esse esforço também no meu sentido. Mas nem sempre o outro vai descobrir ou perceber o que eu mais gosto. Acontece, né? Daí a importância de oferecer carinho. Mas vamos aprofundar um pouco mais. Como é que esse carinho gratuito? Mais um clique, por favor. Desculpa. Opa, passei direto na frase. Uma frase muito importante. Olha aqui, nosso professor Divaldo, que já foi para o mundo espiritual, deixou para a gente esta pérola. Minha irmã, você pode ler para a gente aqui, essa aqui, ó. Sim. A felicidade é para quem ama e não para quem espera ser amado. Divaldo Franco. Olha que pérola que nos ajuda a ir amadurecendo e construindo essa benevolência dentro de nós para oferecer carinho gratuito, mesmo sem ser correspondido nem reconhecido. Gente, esperar ser amado dói. Exigir ser amado é uma tortura íntima. Daí a importância do que nosso professor Divaldo falou. A felicidade é para quem ama. Quem ama, carinho gratuito, vai construindo essa felicidade dentro de si. Quem espera ser amado, quem exige ser amado, não, uma insatisfação constante, nunca vai estar bom, nunca. Até o último suspiro nessa encarnação vai estar faltando alguma coisa, tá certo? Mas agora sim, vamos aprofundar um pouco mais. Então, como é que é isso? É alimentar-se do amor que oferecemos ao outro. É aprender a fazer isso. Não é da noite para o dia. Não é a gente chegando realmente o melhor é fazer isso. Agora eu estou decidido. Eu vou oferecer carinho, amor e não vou esperar nada em troca. Não é assim da noite para o dia que a gente muda. A gente não muda da água para o vinho da noite para o dia. Mas é o caminho. Que é o caminho que o nosso professor Divaldo já disse. Ó, a felicidade é para quem ama. Tá certo? Mas o outro não está fazendo isso por mim. É a escolha dele. Porque é feliz quem ama. Se ele escolheu não me amar, ele está escolhendo não ser feliz. Da melhor maneira que se pode ser. Porque ninguém controla o outro. A gente, quando muito, controla a si mesmo. Quando muito. Tá certo? Então, a gente vê aqui
é alimentar-se do amor que oferecemos ao outro, da paciência, da compreensão, do silêncio, da paz, do carinho que oferecemos gratuitamente àqueles que Deus colocou ao nosso lado. E colocou de maneira muito cuidadosa. Meus irmãos, Deus não joga dados. Ele planeja detalhadamente. Planeja detalhadamente. Escolhe, e às vezes demora muito para a gente ter a chance de reencarnar. Porque Ele vai conjugando pessoas e tudo para que a gente vá entrar numa encarnação, na profissão que tem que ser, convivendo com as pessoas que tem que conviver. Para o nosso bem, de acordo com as nossas necessidades evolutivas. Não tem, eu dei azar. O acaso não existe. Não existe esse azar, né? De estar com fulano ou com fulana. Não tem isso. Isso é planejamento, tá certo? Muito bem. Amar sem esperar nem exigir retribuição, nem reconhecimento. Por quê? Deixa eu ver aqui. Minha irmã, você pode ler aqui a segunda frase? Porque eu quero ser amável. Eu quero ser amável. É importante esse desejo puro de ser, porque é o que eu posso ser. Nem sempre serei amado. Quem depende do outro? Não depende de mim. O que é que depende exclusivamente de mim? Ser amável. Isso sim. Mesmo que eu não seja amado como eu acho que deveria. Olha, entre o meu achismo aí. Eu acho que deveria ser assim ou assado. Né? Não se trata mais do amor que eu quero ter ou receber, mas do amor que eu quero ser para o outro. E isso está ao nosso alcance. Não é da noite para o dia. Aí, de novo, uma pérola de nossa psicóloga do mundo espiritual. Meu irmão, por favor, que mexeu agora no óculos. Por favor, pode ler para a gente aqui? Quem ama, ainda que precisando ser amado, supre-se, eleva-se, compensa-se. Equilibra-se, harmoniza-se, planifica-se. Joana de Ângeles, nossa psicóloga do mundo espiritual. E essa frase já me ajudou muitas vezes. Quantas vezes eu procurava no celular, cadê aquela frase? Respirar fundo, vamos embora. Quem ama, ainda que precisando ser amado, supre-se, eleva-se, compensa-se. Isso precisa virar um mantra para a gente ser feliz. Precisa ser lembrado essa frase quase que diariamente. Aí a gente vai construindo isso dentro de nós, e isso, lógico, no começo, esse aprendizado dói. Sempre no começo dói, demora, e às vezes parece que não funciona. Mas com o tempo, a gente vai desenvolvendo uma maturidade emocional. Maturidade emocional. Né? Que nos preenche, que nos acalma e supre todas as nossas carências. Nós vamos construindo isso dentro. Não é um outro que vai fazendo isso com a gente, não. Nós. Porque o outro não vai conseguir, não é capaz de suprir todas as nossas carências. Não é. Assim como eu também não sou capaz de suprir todas as carências do outro. Não. Ninguém é. Só eu e Deus podemos suprir as minhas carências. E assim é com cada criatura que Ele trouxe à vida. Cada um precisa construir isso dentro de si, essa maturidade emocional. Não é da noite para o dia, mas esse é o caminho. Tá certo? Muito bem. Com isso, mais um clique, completamos essa volta da benevolência. Comigo, com o outro e em família. E agora só nos resta rever o nosso mapinha celeste, para completar a nossa constelação com a quarta estrela, que é a conclusão. Vamos ver. Mais um, por favor. Conclusão, com 3 interrogações. Como quem diz assim, como concluir um assunto, como esgotar um assunto que está só começando dentro de nós, ou recomeçando dentro de nós. Um novo entendimento, uma nova interpretação a respeito de benevolência em família, com outro e comigo mesmo, tá certo? E lembramos, estamos aqui completando ou tentando completar a trilogia da caridade, que é a trilogia da nossa salvação. Benevolência, indulgência e perdão. Hoje, 3º capítulo, tá certo? E aí, nós vamos tentar passar para o novo ponto de partida. Dá mais um clique, vamos ver se vai... Não tem som não, né? Tem. Tem? Aumenta o volume, vê se... É automático, já deveria...
se você for... Ah, tá ali já? Já está no slide, vamos ver. Baixa um pouquinho, baixa um pouquinho. É só o fundo musical. Vamos tentar recomeçar. Um novo ponto de partida. Não é? Já que não temos como concluir esse assunto. E aí, sigamos em frente. Um dia de cada vez. Aprendendo a transbordar esse bem que vem do Pai e passa através de nós. Não é? Transbordemos o bem que está semeado em nossa intimidade. Que esse bem germine, cresça, floresça e frutifique em amor, em boa vontade, fé e serenidade diante de qualquer lição que a vida nos apresente. Qualquer lição. Mais um clique, por favor. Por quê? Porque eu quero ser amor pelo amor que isso significa para mim. É por isso. Pela vida que essa vida transborda em mim. Vem de mim, vem do Pai, passa através de mim. Mesmo que o outro não entenda. Pelo menos eu consigo. Não é? Pela abundância que essa escolha produz em cada minuto da minha existência. Abundância que se expressa no equilíbrio sereno das minhas emoções. Na paz, na harmonia, no alto amor, na plenitude. Conjugadas com as bênçãos oferecidas por Deus a todo instante. Mais um clique, por favor. E que essa nossa benevolência seja, mais uma sintonia mental que vamos desenvolvendo. Mais uma vibração emocional que vamos amadurecendo. Aqui. Para quê? Mais para que possamos realmente edificar o reino de Deus em nossa intimidade. É aqui. Meus irmãos, essas eram as ideias que a gente queria trazer. Muito obrigado pela paciência de estarmos juntos até agora. Fiquem com Deus.